Bom, pessoal, vamos dar agora início à nossa explicação do gráfico de linhas, tá? O gráfico de linhas, ele encontra na página 12 do livro de vocês, tá? Aí tem um pequeno contexto, tem um exemplo aí também, tá bom? E eu pus um outro exemplo aí no quadro, de mais fácil entendimento, para a gente poder ter uma visão melhor do que se trata o gráfico de linhas, tá? Os gráficos de linhas são muito utilizados para mostrar a evolução das frequências e valores de uma variável durante certo período. Na tabela ali ao lado, né, ela mostra a venda de impressoras de uma loja informática nos primeiros semestres de um determinado ano. Então, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, nós temos o número de impressoras referente a cada mês que foram vendidas. Tá? Então, por meio dessa análise aí desse gráfico, a gente consegue fazer uma plotagem como fosse um plano cartesiano, né, com os meses e impressoras, e ali tem uma noção visual da variação, quando teve uma queda do número de vendas, quando teve um aumento, quando se manteve estável. É um gráfico bem tranquilo, tá? A visualização dos gráficos em si, não somente dos de linhas, mas com outros que nós já acabamos de ver, de setores ou de barra, a interpretação em si é bem tranquila, tá? E no final ainda falta nós vermos o pictogramas, que é bem mais fácil ainda, tá? Então aqui tem o seguinte, olha só, temos que fazer, pegar a tabela, né, para resolver esse exercício, pega a tabela, os meses de janeiro, foram vendidos 60 impressoras, fevereiro 50 impressoras, março 70, abril 70, maio 110 impressoras e junho 120. Aqui o plano cartesiano, né? O eixo Y seria a impressora e o eixo X seria os meses, né? O que acontece? Você vai plotar. Janeiro, vendemos quanto? 60 impressoras, ó. 60 impressoras em janeiro, tá aqui. Fevereiro, 50 impressoras. Vem aqui, 50 impressoras. Março, 70 impressoras. Vem aqui, março, 70 impressoras. Abril, 70 impressoras. Abril, 70 impressoras. Maio, 110 impressoras. Maio, 110 impressoras. Junho, 120 impressoras. Aqui, junho, 120 impressoras. Com essa explicação, o que você vai fazer agora? Você vai ligar os pontos, tá? Você vem ligando os pontos de janeiro para fevereiro, da forma que foi feita aqui, ó. De janeiro para fevereiro, fevereiro para março, de março para abril, de abril para maio, de maio para junho. Acabou o primeiro semestre, tá? Aí vem as perguntas, tá? Qual é a primeira pergunta? Ele pergunta, né, a queda das vendas. Qual foi o mês que teve uma queda das vendas? É bem tranquilo, você chega aqui, ó, e vai olhar para o gráfico. Se você ver vai analisar somente essas retas aqui, ó, tá? Onde teve uma queda? Bom, isso aqui é janeiro, aqui para fevereiro, a queda foi onde? A queda ocorreu aqui, ó. Aqui nós tivemos uma queda dos meses de janeiro para fevereiro, teve uma queda, tá? Queda do número de vendas, tá? Janeiro para fevereiro, teve uma queda. Aí de janeiro para março, começou a ter um aumento do número de vendas, certo? De janeiro para março, teve um aumento do número de vendas. Nos meses de março para abril, essa parte aqui, ó, permaneceu estável, tá? O que foi vendido aqui, foram 70 impressoras em março e em abril também, então permaneceu estável. Então na letra C ele pergunta, quando o número de vendas foi estável? Foi de março para abril, permaneceu estável, tá? E na letra B ele perguntou o seguinte, o maior número de vendas, quando ocorreu o maior número de vendas? Gente, o maior número de vendas ocorreu justamente aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de abril para maio, ó. Por que de abril para maio? Porque se você observar, a reta ela é bem inclinada, ela ficou bem inclinada, tá? Ó, tá bem inclinada, ó, essa parte aqui. Quanto mais inclinada for a reta na subida, maior o número de vendas, ocorre a variação do número de vendas. Porque olha só, em abril, aqui se você observar, em abril foram vendidos quantas impressoras? 70. Depois teve um disparo para 110 impressoras até maio. Então de abril para maio, chegou um total de 110 impressoras. Houve uma variação de 40 impressoras a mais. Porque se você observar desde o início, ó, janeiro para fevereiro teve uma queda, de fevereiro para março teve uma melhora, o número de vendas subiu um pouquinho, ó, de fevereiro para março houve um aumento de 20 impressoras a mais. De março para abril, ó, que foi 70, se manteve estável,
vendemos 70 em março e 70 em abril, se permaneceu estável. Mas de abril para maio, ó, teve um pico muito maior, uma variação de quanto? De 40, de 70 para 70, uma variação de 40, então vendemos 40 impressoras a mais. E de maio para junho só vendemos só 10 a mais. Então o pico maior foi quando? Foi de abril para maio. Tá? Então o número de vendas foi muito maior do mês de abril para maio, uma variação de 40 aí, impressoras aí a mais. Tá? Então você observa que esse gráfico de linhas ele é bem tranquilo. Tá? Ele não tem muita dificuldade de interpretar, entendeu? Ele é bem nítido, você olha, você consegue visualizar bem o que o exercício pede, tá? Já na página 13, fala sobre pictogramas, tá? Pictogramas, aí tem uma definição, né? Na definição embaixo tem um desenho de gráfico de bujões, né? De litros, né? No gráfico, aí vem a definição. Nos gráficos conhecidos como pictogramas, a representação dos dados é feita com figuras relacionadas ao tema da pesquisa. São bastante usados em revistas, jornais e páginas virtuais. O objetivo desse gráfico de pictogramas é atrair a atenção do leitor, tá? Então, aí nesse gráfico aí embaixo, você vê que tem consumos de litros de água, né? Tem os garrafões de 20 litros. Aí você observa que o Canadá é o maior consumidor, seguido pelos Estados Unidos, depois o Japão, aí tem a Europa, o Brasil e por último a África subsaariana, tá? Aí continuando, ele fala assim, embora bastante sugestivo, os pictogramas têm a desvantagem de mostrar apenas uma visão geral do fenômeno sem apresentar detalhes. Tá? Então ali ele mostra somente uma visão, porque por meio de imagens, né? Entendeu? É a parte mais assim, muito representado, muito utilizado mesmo assim em telejornais. Muitas vezes o jornal que faz uma comparação de determinados dados, ele mostra o gráfico rapidinho, por meio de imagens, tá? Por meio de imagens. Também outra coisa que vale ressaltar, aquelas campanhas de ano de eleição, que sempre tem aquela variação dos gráficos, as intenções de voto, você pode observar também que apresenta muito aqueles gráficos em linha, né? O eleitor começa a pesquisa lá em cima, depois ele dá uma decaída, depois ele sobe, então tem sempre essas variações, só que também pode ser que em percentual e também pode ser dessa forma que foi apresentada, tá? Todos esses gráficos, eles podem ser apresentados em percentuais, tá? E em valores também. Tá? Não é que seja regra básica, tem que ser sempre em valor, não. Pode também ser apresentado em percentual, tá? Isso vai muito do que o exercício está te pedindo, tá bom? Por isso que eu te apresentei lá em percentual no gráfico de barras. Então, eu estou te mostrando assim para você ver que depende muito do que foi pedido pelo exercício. Continuando aqui no pictogramas, tá? Ele fala o seguinte, no livro de vocês, ao escolher a figura para ilustrar o pictogramas, é importante levar em conta que todos devem ter o mesmo tamanho e estar igualmente espaçados. Então você tem que ter noção assim, se você aqui nesse caso escolheu os garrafões de água, todos têm que ser igualzinhos os garrafões de água, tá? E o espaço entre elas deve ser o mesmo, tá? Aí continuando, na maior parte das situações será necessário usar arredondamentos, sendo fundamental cuidar para que isso não afete a credibilidade dos dados. Tá bom? Então ali eu coloquei só um destaque melhor, tá? Porque é uma conceituação pouco cobrado em bancos de concurso, pictogramas, mas mesmo assim, como está na apostila de vocês, eu achei interessante comentar. A representação dos dados é dada por meio de figuras e tem a desvantagem de mostrar apenas a visão geral do fenômeno, tá? Então a desvantagem do pictograma, por isso que ele é pouco utilizado, que ele mostra uma visão geral, tá? Ele dá uma visão geral do problema e só isso. Tá? Então não acrescenta muito não. Então você tem que ter atenção. É o gráfico de linhas, tá? O gráfico de barras, o gráfico de setores. Então esses realmente eles podem ser cobrados em concurso e são cobrados no Enem. Tá? O Enem gosta muito de gráficos, né? O Enem gosta muito dos gráficos aí. Então realmente são bastante exigidos sim nos concursos na avaliação do Enem. Mas fora isso é bem tranquilo, tá? A interpretação de gráfico é fácil, porém, se você fizer afobado, você vai acabar errando, como eu demonstrei no gráfico em barras, quando tem aquele problema do número de alunos. Você viu que o número de alunos, se você somasse somente no eixo Y, foi muito diferente do resultado final. Tá? Então, principalmente tem que ter calma e olhar o gráfico e interpretar bem lentamente o que o exercício está te pedindo. Fora isso, dá tudo certo. Tá bom?